E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Estamos no podcast 97, nos aproximando do primeiro conjunto de 100 podcasts. Todos eles anunciando grandes verdades científicas da Palavra de Deus. Iniciei esse podcast depois que ouvi um podcast em que o irmão nosso, da nossa fé, nesse podcast anunciou que a Bíblia não teria ciência. A Bíblia teria teologia, filosofia, mas não teria ciência, e que ciência verdadeira se encontraria na ciência naturalista. Obviamente que eu discordei cabalmente dessa declaração. E felizmente, a partir dessa motivação que tive, passei a investigar ainda mais a palavra de Deus. Eu sou um cientista, sou químico, um pouco de bioquímico, um pouco de físico, um pouco de cosmólogo, estudo as diversas áreas da ciência. E já sabia, e hoje, a partir daquela motivação, tenho estudado ainda mais a palavra de Deus e encontrado nela grandes verdades científicas. Eu até achava que a Bíblia não era um livro de ciência. Hoje estou convencido que é sim. Ela não quer ensinar a tabela periódica, não quer ensinar a constituição das células, não quer ensinar as leis que governam o universo em fórmulas matemáticas, mas a Bíblia contém grandes verdades científicas, conhecimento de primeiríssima qualidade. A ciência da Bíblia não é provisória, ela é definitiva, contrário à ciência de homens. Toda a ciência desse século, boa parte dela, será reformada pela ciência do século vindouro. Ninguém usa um livro de ciência de 100, 200 anos atrás, porque já sabe que praticamente tudo ali foi reformado. A palavra de Deus não. Ela perdura para sempre. Verdades absolutas reveladas na palavra de Deus. E como sabemos que são verdades absolutas? Porque grandes conflitos ocorreram e a Bíblia sempre ganhou esses conflitos. Mostramos aqui nos 97 podcasts até agora essas grandes verdades e continuaremos mostrando outras e outras e outras. E nesse podcast 97 falaremos de mais uma grande verdade da palavra de Deus, evidenciada pelos fatos. Por exemplo, em Salmos 33, 9, a Bíblia afirma: porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de imediato tudo foi formado, tudo foi criado. A Bíblia declara então que Deus fez tudo pronto, imediatamente. Não usou processos lentos, graduais e sucessivos. Não usou Big Bang, não usou evolução. Ele falou e tudo se fez. A Bíblia também declara na sua cronologia que a Terra é jovem, o universo é jovem, a vida na Terra é jovem. Em Êxodo 20, 11, Deus escreveu em pedra com seus dedos, porque em 6 dias criei eu, o Senhor, os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansei. Olha só, Deus declarando que em 6 dias ele criou todas as coisas. E pela cronologia bíblica, sabemos que faz pouco tempo atrás. Olha, também falamos em outros podcasts, temos as fotos de um universo jovem. Com satélites percebemos a deriva continental, a movimentação das placas tectônicas, o afastamento dos continentes, que mostra claramente que um único continente, como a Bíblia declara em Gênesis, existia há pouco tempo atrás nesse planeta. Pelo DNA mitocondrial, o Adão Y, sequenciamento do nosso genoma, temos claramente evidências de que o universo é jovem, a Terra é jovem e a vida na Terra é jovem.
como a palavra de Deus declara. E nesse podcast, o 97, estamos numa série Ecos do Passado. E falaremos especificamente sobre as árvores Matusalém. Aí você pode estar se perguntando, mas Marcos, Matusalém eu conheço. Viveu 969 anos, conforme a Bíblia declara. Mas árvore Matusalém? Sim. Você sabia que algumas árvores, por exemplo, pinheiros, as sequoias, elas são, na teoria, eternas? Não tem nenhum mecanismo de apoptose que faria com que essas árvores morressem. Todas as previsões indicam que se você plantar uma sequoia, alguns pinheiros, essas árvores viveriam eternamente. Desde que você não destruísse e tivesse condições no meio ambiente, no solo e tudo mais, não teria nada que faria com que essas árvores morressem. Então, se a vida na Terra tem mais de 3 bilhões de anos, o que aconteceria? Teríamos que ter árvores com idades correspondentes. Há pontos do planeta Terra que nunca foram visitados pelos homens, por exemplo. Então ninguém foi lá destruir. Grandes acidentes poderiam ter ocorrido, mas não faria sentido não termos no planeta árvores, por exemplo, com 10 mil, com 20 mil, com 40 mil, com 50 mil, com 100 mil anos, 200 mil, 1 milhão de anos. Elas não têm um mecanismo de morte estabelecido, seriam eternas. Mas qual é a árvore mais velha do planeta Terra? Você sabe? Os dados na internet, você vai fazer uma pesquisa, vai ler alguns livros, você descobrirá que a árvore mais antiga é chamada de Matusalém, é um pinheiro, as árvores Matusalém, título desse podcast. Ali na Califórnia, nos Estados Unidos. Inclusive o local que ela está é bem protegido e tudo mais, para que ninguém vá lá, né, e comprometa a vida dessa árvore. E podemos datar, saber a idade dessas árvores, porque as árvores têm anéis que crescem. Você pode, com uma sonda, cuidadosamente retirar o material dessas árvores, contar os anéis e saber, com uma boa estimativa, a idade. Matusalém, essa árvore nos Estados Unidos, na Califórnia, tem quantos anos? 4.854. No Chile também tem lá um pinheiro, que eles chamam de pinheiro da Patagônia. Foram fazer também a datação. Deu quanto? 5.484 anos. Cipestre da Patagônia, como ele é chamado. 40 metros de altura, 4 metros de diâmetro. É o bisavô, o grande bisavô, no Chile. Na Austrália, foi encontrado também recentemente uma grama marinha, ali na região da Baía dos Tubarões, Shark Bay, essa grama marinha. E sabemos que essa grama marinha cresce ali aproximadamente 30 a 40 centímetros por ano. Foram fazer as contas, deu 4.500 anos aproximadamente para essa grama marinha. Ou seja, essa data bate exatamente com a data, mais ou menos, que calculamos para o grande dilúvio bíblico. Olha só, mais uma grande evidência de que a Terra é jovem. Plantas, árvores Matusalém, que poderiam viver quase que eternamente no nosso planeta, não teriam um limite de vida, deveriam existir aos montes, com idades muito, muito avançadas, mas o máximo bate com a idade que podemos calcular há quanto tempo atrás ocorreu o dilúvio bíblico. Mais uma grande evidência da palavra de Deus, mais um grande eco do passado. As árvores Matusalém, que confirmam, comprovam, corroboram, dão sustentação a mais uma grande verdade bíblica. A Bíblia declara claramente que a
Terra é jovem, o universo é jovem, a vida na Terra é jovem, e as árvores Matusalém confirmam essa verdade. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.